Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel e estou dando o estudo do livro do Apocalipse. Neste momento, nós estamos estudando sobre a carta destinada à igreja em Sardes, certo? E no vídeo passado, nós lemos do versículo 1 até o versículo 6. Na verdade, Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Então, vamos aqui fazer um resumo para concluirmos este estudo, certo? Então, aqui vamos abordar o que foi estudado. Então, veja bem. Apocalipse 3, versículo 1 diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Já foi dito no vídeo passado que os 7 Espíritos de Deus se trata da plenitude do Espírito. Da plenitude do Espírito de Deus. 7 é um número simbólico na Bíblia que implica perfeição e plenitude. Certo? Para que os irmãos possam entender. Então, muito bem. Ele diz aqui: Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, já foi dito também no vídeo passado, né, que a igreja de Sardes tinha uma reputação de uma igreja viva e dinâmica, uma reputação, mas que na verdade ela já estava quase morta. Veja, era apenas a reputação, era apenas exteriormente, porque interiormente não era assim. Interiormente não era uma igreja viva. Veja bem, temos que entender, irmãos, que estas cartas eram destinadas àquelas igrejas dentro de uma certa circunstância e dentro de um contexto específico, mas nós podemos tirar delas princípios para a nossa vida. Veja, nós temos que aprender muito com tudo isso. Então veja, amados, aí ele diz mais aqui: ser vigilante, no versículo 2, Apocalipse 3, 2, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Veja, então podemos negar que a igreja de Sardes tinha algumas obras? Podemos negar? Não, porque quando lemos o texto, podemos perceber que a igreja ainda tinha algumas boas obras, porém estas obras não eram perfeitas diante de Deus. Então, muitas vezes, podemos fazer as coisas para Deus, mas muitas vezes fazemos relaxadamente. Muitas vezes fazemos de acordo com aquilo que nos convém, não de acordo com aquilo que Deus quer. Então veja, temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós podemos apenas expressar uma obediência aparente, mas quando na verdade não estamos vivendo interiormente. Veja, amados. Então veja, assim, olha a condição da igreja de Sardes. Então lembra-te, pois, do que tens recebido, a importância de conservar as verdades recebidas. Então veja, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Veja, quando Jesus manda seus discípulos em missão, né, o que é que Jesus diz na grande comissão? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse guardar o que vos tenho ordenado é conservar. Devemos receber essas verdades e conservar. Veja, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, guarda o bom depósito, guarda o depósito da fé. Então veja, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te.
E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Jesus faz muitas advertências sobre essa questão de vir como ladrão nos evangelhos. Veja. E Jesus vai surpreender aqueles que não estão em uma constante vigilância. Veja como é importante vigiarmos, vivermos a vigilância. Então, a igreja estava faltando isso na igreja de Sardes. E Jesus convoca esta igreja a se voltar, a se converter, mudar os seus caminhos. Então veja, o versículo 4: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, por mais que Sardes, a igreja de Sardes, estivesse passando por essa situação, mas ainda havia alguns cristãos sinceros, que viviam uma fé ainda genuína, verdadeira, pura. Então veja, e estes seriam vitoriosos, porque veja, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, permaneceram com sua pureza, e comigo andarão de branco, porque são dignos disso. Ou seja, participarão da vitória com Cristo. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que é a mesma coisa que Jesus diz lá no Evangelho, que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então veja, meus amados, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí a Jesus, mais uma vez, chama a atenção, da igreja de Sardes, como chama a atenção às igrejas às quais as cartas são destinadas. Veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui nós vemos essa advertência de Jesus constantemente, chamando a igreja, alertando a igreja. Então, amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe.